Muito bem, meus amados e queridos irmãos, quem vos sauda com a mais perfeita e santa paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Hoje eu estarei falando de mais um personagem bíblico, mas antes, se inscreva neste canal, deixa o seu like, aperte o sino das notificações e aperte em todas, porque todas as vezes que eu postar um conteúdo você será notificado. Não deixando também de esquecer, não se esqueça de deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, a plataforma do YouTube entende que o conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma de forma que outras pessoas têm acesso e a palavra de Deus é divulgada sem fronteira. Então vamos lá. O personagem hoje que temos para falar é sobre a vida de Pedro. Pedro, que foi um apóstolo, um discípulo do Senhor Jesus, né? E Pedro, ele é chamado por 4 nomes no Novo Testamento. Se o nome hebraico era Simão, embora no Novo Testamento, no grego se trata de Simão. O seu apelido em hebraico era Kep, que quer dizer rocha, que transliterado para o grego vai dar o significado de Cefas. Isso, se traduzir no grego como rocha, vai se entender como Petros, que também em português nos dá o sentido de Pedro. Assim, nas versões da Bíblia em português, em passagens adversas, ele é chamado de Simão, de Cefas e também de Pedro. A chance de Pedro participar do círculo íntimo dos seguidores de Jesus era tão pequena quanto de qualquer outro homem, assim como a sua chance de liderar o movimento que mudaria o mundo, que é a igreja. E dessa vez, a igreja liderada por Pedro, ela mudou o mundo todo de uma vez por toda. Todo aquele que envolve com o Senhor Jesus fazem parte desta igreja. E ele era rude, quer dizer, ele não tinha conhecimento escolar e provavelmente ele só tinha estudo básico. Embora ele fosse um homem de habilidades notáveis, ele era sócio de Zebedeu e de seu filho. Essa história registra em Lucas 5, no verso 10. E em negócio de pesca, era muito bem sucedido, com a testemunho do fato de possuir barco, né? Que era barco da sua própria autoria. Em aquela época, quem tinha um barco era bem sucedido. E ele tinha um barco. Nos fala em Lucas capítulo 5 e no versículo 3. O barco de pesca era itens de extremos importância e muito caro. Poucos pescadores galileus poderiam dar-se o luxo de ter um barco, que a Bíblia nos relata que ele era filho de um homem chamado Jonas. Mateus capítulo 16 e o verso 17. E que a Bíblia também nos dá relato que ele era irmão de André e que vivia com ele em Marcos capítulo 1, versículo 29.
Sabemos que ele era caçador. Na pescaria, ele tinha o dom de achar o lugar exato aonde ficavam os peixes. Ele era muito hábil. E a Bíblia também nos dá um relampejo de revelação que ele também era casado, porque Jesus curou a sua sogra em Lucas capítulo 4, versículo 38. E Paulo faz referência de Pedro levando a sua esposa em diversas viagens, que nós vemos em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 9, versículo 5. Queridos, ele vivia em Cafarnaum. Cafarnaum, que era um vilarejo que Jesus escolheu como moradia. Depois ele teve que sair de lá porque ele foi rejeitado pelos moradores em Nazaré. Mateus capítulo 4, versículo 13 deixa esse relato. Os estudiosos, eles chegam a debater-se que Pedro nasceu lá, ou também tem uma sombra de dúvida que ele esteja nascido em Betsaida, da Galileia, que João identifica como moradia de Pedro, né? João fala em João capítulo 1, versículo 44, e João 12, 21. Não havia em Betsaida, da Galileia, embora Betsaida se localizava literalmente no norte do mar da Galileia, possa ser que a cidade natal de Pedro, independentemente disso, Pedro e André moravam em Cafarnaum. Ele era sócio de Zebedeu e os seus filhos Tiago e João, na época em que os 4 chamados para seguir Jesus. Alguma evidência indica, que traz um indicado, que Salomé era esposa de Zebedeu e que era tia de Jesus. Já que em Cafarnaum ficava apenas um dia de viagem de Nazaré, que no caso era notável que Jesus conhecesse Zebedeu e os seus filhos, que eram Tiago e João, e o seu amigo Pedro e André. E por muitos anos antes de chamá-los para serem os seus discípulos, possível que Jesus e Pedro tenham brincado junto quanto meninos. Todos os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, Lucas e também João, conta a história de Jesus chamando Pedro, André e João para serem os seus discípulos quando andava ao longo do mar da Galileia. E ele imediatamente larga o que está fazendo e seguiram a voz do mestre. Os 4 faziam parte do círculo íntimo dos seguidores de Jesus, embora André pareça ter ocupado um lugar de menor predominância entre os 4. Veja que os 12 discípulos, João localiza encontro de Jesus com Pedro, né, bem íntimo de Jesus, no ministério de Jesus. Quando ele foi batizar, quando Jesus foi batizar, ele foi até o João Batista, que também era um dos seus primos. E de acordo com João, 2 discípulos de João Batista deixaram para seguir Jesus, porque João Batista também tinha os seus discípulos, né? E os discípulos de João Batista viu que
Jesus fazia sinais, maravilhas e prodígios. Então eles resolveram a seguir Jesus. E essa história nos fala em João, capítulo 1, versículo 35 adiante. Um deles, André, o nome do outro não é mencionado, mas um desses discípulos se chamava André. Depois trouxe Simão para Jesus e deu a Simão o apelido de Cefas, ou seja, de rocha, que ao passar do tempo se transformou em Pedro. Depois, traduzido do grego. E naquela época, dar-lhe um apelido era uma coisa muito séria. Por isso, parece que Jesus reconheceu a força do caráter de Pedro. E tinha, a despeito de suas falhas, que estava disposto para fazer dele uma fonte de forças para outras pessoas. A impressão que se tem, desde o começo, é de que Pedro era mais destacado dos apóstolos. Ele costumava falar em nome do grupo. Quando ele respondeu Jesus, por falar no seu sofrimento da morte, Jesus olhou para os discípulos e depois Jesus repreendeu Pedro, em Marcos capítulo 8, verso 32. E reconhecendo que as opiniões de Pedro refletiam a opinião do grupo. Ele também era o primeiro a ser mencionado na maioria das passagens que oferece o nome dos discípulos. E era o primeiro do ciclo íntimo. Somente Pedro, Tiago e João foram convidados a testemunhar a ressurreição da filha de Jairo. Veja em Marcos capítulo 5 e no verso 37. E somente eles estavam com Jesus na transfiguração no monte. Veja em Lucas 9, versículo 28. E no jardim do Getsêmani, lá estava ele. Marcos capítulo 14, versículo 33. Embora fosse impetuoso, de gênios difícil, mas lá estava eles em João capítulo 18, versículo 10. De vez em quando, medroso. Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30. Pedro, meus irmãos, possuía uma habilidade natural de liderança e uma dedicação a Jesus e também aos seus ensinos que não encontravam paralelo entre os demais seguidores de Cristo. Ele, queridos irmãos, normalmente compreendia os ensinamentos de Jesus de uma forma mais rápida, de uma rapidez mais eficaz do que os outros discípulos. Ele tinha a percepção que mostrava com clareza que compreendia a natureza do seu mestre, né? Veja isso em Mateus 16 e no verso 16. Mas por outro lado, na sua impulsibilidade, nos seus impulsos, o levava com frequência a deixar escapar. O que significado tinha o valor das coisas, né? Que você pode perceber em Mateus 17, versículo 4.
Em momentos de pavor, Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. Essa é uma das coisas que faz tão estímulo. Ele era completamente humano. Ele tinha os seus defeitos. Ele tinha as suas imperfeições. Como todos os seres humanos têm defeito, como todos os seres humanos têm imperfeições, assim também tinha Pedro. E mesmo assim ele era um modelo de fé. E mesmo assim ele era um modelo de força. E de que se nota que ele negou Jesus 3 vezes, mas logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus lhe perguntou: Pedro, você me ama? Ele fez essa pergunta, meus irmãos, por 3 vezes. A importância que nota do número de não passar, ou seja, que não passaria despercebido o fato de que Pedro errou, de que Pedro vacilou, de que Pedro negou, de que Pedro o traiu. Mas quando Pedro respondeu que sim, Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. João capítulo 21 e no versículo 15. A predominância de Pedro se revela muitas outras maneiras, que foi para a sua casa que Jesus dirigiu quando estava em Cafarnaum. E foi a partir do seu barco que Jesus pregou para a multidão na praia. E foi Pedro que Jesus confirmou a chave do reino de Deus. Pedro foi o primeiro a defender Jesus quando ele foi preso. E foi Pedro que realmente reajuntou os discípulos quando eles se dispersaram. Embora tenha sido permitido que o medo roubasse o que eles tinham de melhor e negasse a Jesus rapidamente, e se recompôs, aceitou as suas fraquezas e o confrontou, assumindo novamente a liderança dos 12. Ele foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. E ele foi para ele que Jesus deu a ordem: cuida das minhas ovelhas. Nos dias em que a igreja começou a formar, Paulo foi o teólogo, Tiago administrador, mas inquestionavelmente Pedro foi o laço que representava a unidade da igreja. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos se ajuntaram novamente no dia de Pentecoste, uma importante festa judaica celebrada 50 dias depois da Páscoa. Eles reuniram em secreto, com medo dos judeus que mobilizava a população contra Jesus. Pedro os reagrupou e foi Pedro que foi uma fonte de força e de coragem. Mas apesar disso, ele estava amedrontado juntamente com todos que também estavam amedrontados e confusos quanto aos próximos passos que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e no verso 15, o Espírito Santo desceu sobre eles e imediatamente depois Pedro saiu e pregou um sermão
que se converteu 3.000 almas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no verso 14 adiante. Daquele ponto em diante, a despeito das dificuldades e também das privações e perseguições, os discípulos perseveravam normalmente, porque Pedro ficava na dianteira. E o seu exemplo, sem dúvida, era a fonte de força para os outros. Embora os líderes judaicos, Aristarco eles os puseram violentamente naquele movimento, ele se opôs àquele novo movimento, na época da chamada, do chamado o caminho, né? Na época não era o cristianismo, esse novo movimento era chamado o caminho, porque Jesus tinha falado em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho. Então, o nome da religião que Pedro promoveu juntamente com os 12 era chamado o caminho. Ele certamente ficava impressionado com os seus adeptos, com os grandes rabinos, tipo Gamaliel, né, que chegou a propor que eles não fossem importunados. A sua exposição foi de que, se não viesse a Deus, o movimento cairia sozinho. Se eles viessem a Deus, nada os impediria. Ele fala em Atos dos Apóstolos 5,39. Então, meus irmãos, Pedro, em vez de ficar em Jerusalém e liderar a distância, ele lançou-se inteiramente na luta. Ele foi a Samaria para dar a sustentação ao trabalho feito por Filipe. E de lá, ele atravessou largas distâncias para pregar o evangelho e encorajar todos os demais cristãos que foram aceitando a fé através da pregação de Pedro e de sua equipe. Uma das primeiras controvérsias da igreja foi decidir-se se os gentios que aceitassem o caminho, no caso, que seria o evangelho, que tinha o nome de caminho, eles precisavam antes se tornar judeu, né? E também ser circuncidado, para depois receber o batismo. O movimento ainda era considerado uma seita do judaísmo. Mas vemos que Paulo, ele tinha perspectiva de que os judeus pertencessem e permanecessem fiéis à lei. Mas disso, os gentios não estavam obrigados a segui-lo. Esperava que ele seguisse principalmente as morais, mas não estava obrigado a prescrições rituais, tais como a circuncisão, a restrição de alimentos, que eles alimentavam. Então Pedro discordou. Pedro não foi favorável a isso. Frontalmente, esse foi o chamado controvérsia do judaísmo, chamado controvérsia judaizante, né, que começou a criar uma divisão que significa, o sentido significativo disso entre os seguidores de Jesus era fatal, não era uma coisa favorável.
Pedro, ele estava em Jope na época em que essa questão chegou ao seu ponto culminante. Ele estava hospedando na casa de um homem chamado Simão, que ele era curtidor. Ele estava no terraço da casa do seu amigo Simão, e naquela época o terraço fazia parte da área habitável da casa. E ali Pedro teve uma visão de Deus. Deus baixou um lençol aonde havia, dentro desse lençol, uma diversidade de animais impuros. E Deus manda Pedro matar e comer os animais, crendo que era um teste de obediência à lei. Ele se recusou, dizendo que nunca na vida tinha comido algo que fosse ritualmente impuro. Deus lhe disse que não chame impuro o que Deus purificou. Isso está em Atos dos Apóstolos 10 e no verso 15. Enquanto Pedro tentava compreender o significado da visão, alguns homens vieram de Cesareia para pedir que ele explicasse esse negócio de nova fé, esse negócio que Pedro estava explicando para todos. Para Cornélio, que era um gentil, um centurião romano, que tinha aceitado o princípio moral da lei judaica e que queria saber mais sobre Jesus. Então, meus irmãos, ficou claro para Pedro que a visão serviu para lhe dizer que Cornélio, e por extensão de todos os outros gentios, poderia se tornar um cristão sem antes tornar judeu. Depois disso, Pedro relatou, na sua mudança de posição, aos líderes de Jerusalém um concílio de ancião. E depois de cuidadosamente trazer consigo uma consideração, ele decidiu em favor de Pedro e Paulo, que foi uma decisão imediata, mas foi definitivamente tomada em um concílio em Jerusalém em 49 a.C. Essa decisão ela pode ser considerada o primeiro rompimento entre os cristianismo e os judeus, que é o judaísmo. E a partir daquele momento, o gentil, que era considerado ritualmente impuros pelos judeus, eles foram plenamente aceitos no caminho. E depois desse concílio, embora Pedro tenha concordado com Paulo, ele continuou sendo missionário, principalmente os judeus. Enquanto isso, o trabalho de Paulo com os não-judeus lhe rendeu um apelido de apóstolo do gentil. A despeito de seu interesse principal a ser a conversão dos judeus, Pedro também foi a uma região gentílica. A perseguição estava aumentando e finalmente Herodes Agripa executou Tiago, o irmão de João. Tinha sido executado por Herodes e depois lançou Pedro na prisão com uma sentença de morte. No entanto, ele foi libertado por um anjo. Enquanto
Então, ele saiu, ele foi para um outro lugar, nos fala Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e no verso 17. A última missão de Pedro não está registrada na Bíblia, mas quase não há controvérsia contra a força da tradição. Ele foi para Roma e nada que se relacionasse com os judeus, de fato, Roma estava com o coração do mundo daqueles tempos. Roma era o coração do mundo. Roma estava no auge, né? A morte ou qualquer danos contra Pedro não tem nada a ver com os judeus, e sim com Roma. Levaram ele sobre quanto tempo ficou no lugar, né? Embora existisse uma antiga forte tradição segundo o qual Pedro morreu ali, em Roma. Pedro foi morto ali em Roma, e a tradição prossegue afirmando que ele morreu sobre uma perseguição de Nero. E na mesma época de Paulo, em que o seu martírio foi a crucificação de cabeça para baixo. Não há motivo para colocar isso em dúvida. Alguns estudos arqueólogos deram mais peso a essa tradição antiga, que ela era os ossos basílicos de São Pedro. Pedro não aceitou a morte como seu Senhor, como seu mestre, e pediu que crucificasse de cabeça para baixo, né? Então isso refere, quando fala aqui que a tradição antiga que ordenou que trouxesse os ossos dele para a Basílica de São Pedro, que afirma serem dele, que seria os genuínos, que Paulo, ele inquestionavelmente foi para Roma, e ele não fez nenhuma referência à presença de Pedro. Pode inferir que Pedro não estava lá antes de Paulo chegar, e que não esteve, pelo menos na primeira parte do período da presença de Paulo ali. A sua primeira carta, Pedro manda uma saudação de Babilônia. Veja em 1 Pedro capítulo 5 e no versículo 13. E quando quase certo que seja uma referência Roma, alguns se referem que foi Babilônia, outros traz uma tradição afirmativa que foi em Roma. Mas existe um questionamento se Pedro de fato escreveu a carta, se foi escrita sobre pseudomínio. Foi na época em que Pedro estaria lá dando autoridade e afirmação de que ele de fato visitou Roma. Clemente e Inácio, né, que é pais das igrejas do século I, escreveram a respeito da experiência de Pedro em Roma. Uma indicação de que não existe dúvida que ele esteve em Roma e morreu ali. Quando se examinar todas as evidências, nós podemos tirar uma séria e uma indubitável série de conclusão, com uns razoável confirmação e certeza.
O cristianismo, ele chegou a Roma muito bem cedo. E possivelmente tão cedo que quando a fim o reinado de Tibério, né, quando chegou o fim do reinado de Tibério, por isso não encontrou uma igreja. Ele não esteve lá na época em que Paulo escreveu a carta de Roma aos romanos. Nem quando Paulo de fato chegou em Roma, Pedro visitou a cidade bem no fim da sua carreira. E lá ficou pouco tempo antes de ser martirizado. Ele morreu sob a perseguição de Nero, mas não ao mesmo tempo, nem junto com Paulo. Não existe qualquer evidência de que ele e Paulo tenham se encontrado em Roma. É uma tradição bem antiga, afirma que Pedro, ele fugiu de Roma durante a perseguição, que na via Apia, ao lado de fora da cidade, ele se deparou com Jesus, que ia na direção da cidade, e ele perguntou: qual vades? Mire, que significa: para onde vai, Senhor? Jesus lhe teria respondido: vá a Roma para ser crucificado novamente. Diante disso, ele teria voltado para Roma e foi preso e martirizado lá. Pedro queria fugir, mas Jesus mandou ele voltar. Assim nos diz uma tradição antiga. A tradição católica romana identifica Pedro como o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa, embora uma liderança como uma dos 12 que fosse levado a alta conta pelos primeiros cristãos romanos. O conceito contemporâneo de bispo e de posição de um bispo, principalmente lá. Qualquer coisa da cidade foi desdobrado nos desdobramento muito posterior. O concerto tríplice do ministério ordenando a sua ascensão de bispo não teria afirmado até um período no avanço do século II. Na lista dos tradicional de Papa, Aniceto, o 11º, que foi o primeiro fato de receber o título de bispo, né, isso deu em 155 depois de Cristo, a ideia de que Pedro, como um guardião dos portões celestiais e responsável por fazer uma triagem naquele lugar entre o céu e o fantasioso, baseado nos diversos escritos dos séculos dos séculos. Todos os mitos imaginativos é sem autoridade. Isso é a tradição que nos dá essa vertente, mas a Bíblia nos informa que Pedro, ele foi o único que recebeu a chave do reino, que foi ordenado a liderar a igreja, e foi o único que andou sobre as águas, e também foi o único que fez um milagre das sombras, onde que em Atos dos Apóstolos 5, no versículo 15, a sombra de Pedro curou as pessoas enfermas. Então, amados ouvintes, esse é o relato de Pedro, que nós possamos tomar essa feitoria de Pedro, esse exemplo
que possamos tentar igualar os seus feitos, mesmo diante das suas falhas, os seus momentos de descontração, os seus momentos de erro. Ele estava mostrando que para ser aprovado por Deus, nem sempre vai ser perfeito do jeito que Deus é perfeito. Deus busca em nós arrependimento. Ele não busca perfeição no homem. Ele busca o homem arrependido para aperfeiçoar nesse homem o seu poder. Que essa palavra seja inserida de uma forma inspiradora no seu coração. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.